Hoje é dia de ceia, eu tenho um assunto para ministrar, é uma palavra que, esse tipo de tema, geralmente nós ministramos dentro de escolas proféticas. Já há algum tempo eu tenho colocado o dia do Senhor, uma oportunidade para ministrar isso. Na verdade, seria um assunto para uma escola profética, talvez futuramente a gente ministre, porém sentia necessidade de ministrar aqui na casa. Hoje é uma noite de doutrina, será uma mensagem onde vai envolver uma doutrina apostólica, um assunto muito importante. Não sei se vou conseguir terminar hoje, a não ser se estejam dispostos a ir até a madrugada e numa vigília, mas nós vamos usar o máximo do tempo aqui, e se não conseguimos concluir, futuramente nós vamos dar a segunda parte aqui dessa mensagem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nós queremos adorar o Teu nome nessa noite. Declaramos, Senhor, que a nossa dependência descansa na Tua graça, descansa em Ti. Não podemos fazer nada, Senhor, se Tu não vires a fazer. Ó Pai, queremos mover na Tua graça, mover na unção do Teu Espírito. Aquilo que vamos ministrar, realmente venha com a palavra viva sobre os corações. Que haja entendimento. Que os corações estejam abertos para receber a semeadura dessa palavra nessa noite. E que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Entendo perfeitamente, ó Pai, que temos que mover de uma maneira profética essa igreja, a igreja apostólica profética, ó Pai, mas também devemos ter o equilíbrio dado pelo Teu Espírito. Para que não venhamos entrar em nenhum exagero, não entrar em extremos, porém, tendo uma vida equilibrada, vivendo a unção do Espírito, fluindo nos dons do Espírito, de uma maneira equilibrada, e que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoamos aqueles que estão acompanhando online, que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, esteja sobre eles, abra o entendimento, e que essa palavra seja recebida com temor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Para nós, como liderança, é muito comum chegar pessoas declarando: olha, eu não sei o que acontece comigo, porque eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida que eu recebi há 20 anos, há 15 anos, 30 anos, e até hoje ela não se cumpriu. Não sei pelo Espírito do Senhor. E são pessoas que muitas vezes enchem a sua mente de dúvidas. E nós queremos falar um pouquinho nessa noite aqui acerca de algumas barreiras, alguns impedimentos que na verdade são obstáculos para que as palavras proféticas de Deus se cumpram. Quem tem palavra profética para a sua vida, levante a mão. Quem recebeu alguma palavra há mais de 10 anos aqui, levante a mão. E não se cumpriu até hoje. Talvez se pergunta muitas vezes, mas por que não aconteceu? Por que não se cumpriu? Por outro lado, nós vemos que tem pessoas que recebem a palavra de alguém, e muitas vezes não é uma palavra profética, aquilo que eu chamo de palavra patética, porque não veio do Espírito do Senhor, é algo que nasceu na mente daquele que declarou uma palavra, é algo que veio no coração dele, e a pessoa fica presa àquela palavra declarada que não veio do Senhor. E logicamente aquela palavra nunca vai se concretizar, nunca vai alcançar a promessa que foi feita, porque não veio do Espírito do Senhor. E nessa noite eu quero dar assim, um lugar, um tempo para nós conversarmos sobre as palavras que são legítimas. Diga ao seu vizinho, existem profecias legítimas, mas também profecias ilegítimas. Então, em nome de Jesus, nessa noite, desconsidere tudo aquilo que veio de maneira ilegítima. O nosso foco vai ser nas palavras que vêm de maneira legítima, que vêm pelo Espírito do Senhor, que vem do coração de Deus. E nós vamos enumerar algumas barreiras aqui que impedem que essas palavras aí estejam se cumprindo. Uma das primeiras coisas que é importante que você entenda, que nós temos um adversário. Diga ao seu vizinho, você tem um adversário.
A própria palavra diabo, um dos significados no original é adversário. Se ele é um adversário, ele vai lutar constantemente a favor ou contra nós? Contra. Então, ele é contra toda palavra que vem do Espírito do Senhor, toda palavra profética na tua direção, toda promessa de Deus. O diabo vai se levantar com as suas forças de toda maneira para que isso não venha se cumprir. O diabo resiste o cumprimento das palavras proféticas em nossas vidas. E claro, ele vai sempre procurar uma forma, uma estratégia para se opor àquilo que o Espírito Santo falou, para que aquela palavra não se torne realidade na tua vida. Então temos que ter esse entendimento. Há um elemento de guerra espiritual quando você recebe a palavra profética, porque o inimigo sempre vai procurar contaminar a tua mente, vai procurar te desviar, distrair, para aquela palavra, então, não venha se cumprir em tua vida. Agora, sabia que as palavras proféticas pessoais, há uma contrapartida da nossa parte? E elas são condicionais? Diga comigo, toda palavra profética pessoal, na minha direção, ela é condicional. Vai depender de comportamentos da nossa parte. Tem pessoas que recebem a palavra, mas não têm uma atitude correspondente para que aquela palavra se cumpra na vida dele. Por isso que muitas vezes retarda o cumprimento e muitas vezes nunca vai se cumprir na vida dele, porque não há as condições para que ela venha se cumprir. É interessante que, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que as profecias legítimas que vêm do Senhor, principalmente na direção de pessoas, na direção da igreja, elas são palavras condicionais. Na nossa vida cristã, há algumas coisas que nós precisamos entender em relação à vontade do Senhor. Por exemplo, abre a sua Bíblia lá em 2 Pedro 3,9. Esse texto diz que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor e sejam salvas. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Eu pergunto a você agora, é a vontade de Deus que a humanidade seja salva? É a vontade de Deus que todos os homens, que toda a tua família seja salva? É vontade? Sim. Agora eu pergunto, toda a humanidade está salva? Na tua família, ainda que a vontade de Deus é que todos os seus familiares sejam salvos, todos estão salvos? Porque depende de uma contrapartida nossa. A Bíblia fala de maneira tão clara que em Jesus, em Cristo, o sacrifício de Jesus, está a provisão para que nós sejamos salvos. Ele morreu por todos. Porém, para que essa promessa se cumpra, a própria Bíblia coloca algumas condições. Por isso nós temos que ler a Bíblia como um todo. Diga ao seu vizinho, você tem que ter uma visão panorâmica da Bíblia. Não adianta eu pegar textos isolados, montar um conceito, uma doutrina, ficar radicalizado e desprezar o resto que a Bíblia diz. Porque nesse texto diz que é vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas, no entanto, quando você vai lá para o Evangelho de João, já no capítulo 1, verso 12, o que diz lá? Mas a todos quantos o receberam. Coloca o verso aí. João 1,12, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então entenda isso, a vontade do Senhor, na verdade, é que todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. No entanto, há uma condição, para que essa promessa se cumpra. Diz o texto aqui, de maneira clara, que é necessário que a pessoa então o receba e creia no seu nome, para se tornar
filho de Deus. Romanos 10:9, você conhece muito bem, porque se com a tua boca confessares o nome de Jesus e crer no coração, será salvo. Diga ao seu vizinho, para alguém ser salvo, ele tem que confessar o nome de Jesus com seus lábios e crer com o coração. É assim que as coisas acontecem. Então há promessas de Deus, trazendo salvação, trazendo a vida eterna, de maneira tão clara, e diz que aqui, então, lá em Pedro, que é para todos, porém, a mim demanda uma responsabilidade para que isso se cumpra na minha vida. Do mesmo modo, entendemos que as profecias são condicionais. Ainda que Deus use alguém para trazer uma palavra profética para mim, uma profecia de promessa, ela vai ser condicional. E aí a gente vê algumas pessoas que receberam uma palavra profética, não cumprem algumas condições e, logicamente, essas palavras nunca se cumprem. E quem sabe ele vai viver nessa terra sem nunca alcançar, na realidade, o cumprimento daquela palavra. Por quê? Não estabeleceu as condições para isso. E hoje nós vamos ver alguns obstáculos, os mais comuns, que impedem na vida das pessoas que essas palavras então estejam se cumprindo. Eu tenho identificado pela Bíblia pelo menos 9. E nós vamos falar sobre esses 9 impedimentos. Por isso eu falei que talvez não vamos terminar hoje. Vamos terminar aí numa outra etapa, numa segunda mensagem. A primeira coisa que nós devemos perguntar, temos que indagar, se aquela profecia, ela veio de Deus, é uma profecia legítima ou não. Se é uma profecia legítima, se é uma palavra patética e não profética, você já tem que descartar. De vez em quando aparece isso aí, nós temos visto já por anos acontecer. De repente aparece na reunião pessoas que a gente não conhece, a congregação não conhece, e essa pessoa vem, a gente não sabe o testemunho dela, não sabe a procedência, e ela aborda irmãos, e de repente vem e traz uma profecia, uma palavra profética. Isso aconteceu já na casa aqui algumas vezes. E graças a Deus que as pessoas vêm e nos procuram e trazem o teor da palavra. E essas pessoas que nos procuram, geralmente, elas estão aterrorizadas com aquela palavra que veio. Porque são palavras que não têm nada a ver, Deus nunca falou nada com elas sobre aquilo, e elas já sentem claramente que não vem da parte do Senhor, e as pessoas nos procuram. A gente pode ajudar a discernir. Uma igreja que move de maneira apostólica, de maneira profética, ela tem que ter a habilidade de discernir, de avaliar. A Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias. E nós podemos testificar, então, esses irmãos, realmente não vem da parte do Senhor, deleta isso, descarta, porque não vem do Espírito do Senhor. E a Bíblia é bem clara com relação a isso. Muitas vezes pode acontecer. Pessoas chegam para você com uma palavra que não testifica no teu coração, ainda usam lá o termo assim diz o Senhor. Com quem já aconteceu isso? De repente chegar a pessoa, trazer profecia para você, que você em vez de sentir paz, você ficou mais horrorizado. E você não conhecia a pessoa, já aconteceu isso com você? Comigo algumas vezes. E eu tive que descartar. Em alguns casos, tive que falar publicamente, olha, isso não vem do Senhor, né? Vem do teu coração, da tua mente, e muitas vezes pode vir até por um espírito maligno. Porque o nosso espírito, há palavras que muitas vezes em que não testifica, é como um código que não codifica dentro do nosso espírito. Diga ao seu vizinho, no teu espírito tem que haver testificação. Diga, existem códigos espirituais. E se você ouve algo que diz que é profético e não está de acordo com esses códigos do teu espírito, já vem uma testificação clara para você, que aquilo não está vindo do Senhor. Então, precisamos estar bem habilitados
com relação a isso. Eu venho de um meio carismático, de um meio de renovação espiritual. Então, desde o início da minha conversão, lá em 12 de janeiro de 78, como vim de uma igreja renovada, pentecostal, então estamos muito envolvidos com o mover profético, manifestação de dons. E eu confesso a vocês que eu vi muitos desequilíbrios, muitas discrepâncias, de muita coisa gloriosa, mas de muita coisa também que não vinha da parte do Senhor. Algo na força da carne, muitas vezes até com influência maligna. E nós temos que ter habilidade para discernir isso. Eu sempre tenho dito na escola profética, aqui quando ensinamos sobre dons, nós não podemos de maneira nenhuma desprezar os dons espirituais. Nós temos que julgar. Não podemos pegar a água suja, jogar água suja com a criança dentro. Diga ao seu vizinho, você não pode jogar água suja com a criança dentro. Temos que tirar a criança. Então, eu não vou desprezar a manifestação dos dons por causa das discrepâncias, não. Nós vamos trazer ensinos. O ministério profético ele precisa ser realmente depurado, purificado, para operar na igreja de uma maneira equilibrada, de uma maneira que vai abençoar. E as palavras proféticas, elas são bênção na igreja, as que vêm do Senhor. Isso traz muita luz, traz revelação para a casa de Deus, e isso é muito importante, nós temos que entender isso. Agora, o ser humano, nós, na igreja, cada um de nós não somos pessoas perfeitas. Diga ao seu vizinho, você não é uma pessoa perfeita. Nós somos um processo de restauração, gente. E o ser humano não é infalível. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos vasos de barro. Então, ninguém é absolutamente infalível. E quando se trata de algo profético, muitas vezes pode haver alguns equívocos. Agora, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Vamos orientar. A Bíblia fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, que as pessoas devem ser instruídas para que possam aprender a profetizar pelo Espírito do Senhor. Tessalonicenses, é bem claro, ela coloca um equilíbrio muito grande, porque num versículo diz assim, julgai as profecias. No versículo seguinte já diz que não devemos de maneira nenhuma extinguir, desprezar as profecias. Eu vejo aqui um equilíbrio muito grande. Então, o mover profético é importante na igreja, nós entendemos, e quando é pastoreado, quando ocorre de uma maneira equilibrada, é bênção. E a igreja realmente é abençoada. Agora, anotei algumas coisas importantes aqui, para que nós estejamos conversando. Por exemplo, eu já vi casos, então, durante esses anos de caminhada, em que, de repente, uma pessoa convive com outra pessoa, conhece muito bem a vida dela, o que ela está passando, e quantas vezes essa pessoa vai e traz uma profecia usando versículos bíblicos, porque conhece a situação que ela está passando. É algo que veio da mente dela e do coração. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém, de repente, ele não é um bom administrador na área financeira, ele tem deslizes violentos na área econômica, ele gasta muito mais daquilo que vem às mãos dele e entra em colapso financeiro. Isso leva ele a viver em um deserto. E, de repente, tem pessoas que conhecem aquela pessoa, mas não sabem o tipo de comportamento que ela tem com as finanças. Aí essa pessoa chega, pega lá um versículo que fala de abundância, de provisão de Deus. Olha, tem uma palavra profética para você. Assim diz o Senhor. E cita aquele verso, gente. Gente, isso não é palavra profética, isso não é profecia. Isso não veio do Espírito, veio da onde?
veio do coração dele, da mente, querendo consolar o outro e nem sabe por que ele está naquela situação. Ele está quebrado financeiramente porque não tem uma vida equilibrada. Ou ele está numa situação pecaminosa, aí está colhendo o fruto da vida pecaminosa, e vem alguém tentando consolar e começa a colocar sobre a vida dele versículos da Bíblia. É uma palavra profética para você. Não é palavra profética. Então nós temos que fazer de maneira clara essa distinção. Isso é muito importante. Diga ao seu vizinho, palavra profética, elas têm que vir do Espírito de Deus. E é interessante que a Bíblia ela fala, nos ensina a julgar as profecias, discernindo a fonte, de onde ela vem. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Aqui estão os dois textos que eu acabei de mencionar, que trazem um equilíbrio muito grande. Não desprezei as profecias, mas ponde tudo à prova, retendo o que é bom. Não vamos desprezar as profecias, mas, no entanto, eu tenho que avaliar. Esse julgar aqui é avaliar de maneira clara, ver o teor daquela palavra. 2 Coríntios 11:14, esse texto é bem conhecido, onde diz que não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E quem sabe aquela palavra profética não está vindo dentro de uma ordem demoníaca? Quem já fez aqui o MFL conosco, no último módulo, sempre a gente traz ali a aula sobre os dons espirituais no campo da libertação. E nós ensinamos ali muito sobre o dom de discernimento de espíritos. Veja que a palavra fala no plural, discernimento de espíritos, porque tem espíritos malignos, existe o Espírito Santo e existe o Espírito do homem. E um peso profético pode vir dessas três fontes. Algo pode vir da própria pessoa, do Espírito da pessoa, e que pode vir com contaminações sérias, que pode comprometer a vida de outro. Traz uma palavra de direção, ele vai e cumpre aquilo. Como já vi pessoas, por exemplo, onde veio palavra de profecia, determinando até atitudes que tinha que tomar no trabalho dele, nos negócios, e que vinha do espírito da pessoa, da alma dela, e pessoas que obedeceram, tiveram um problema sério. Há muitos anos atrás, eu nunca esqueço a experiência. Uma igreja histórica aqui da cidade, ela começou a experimentar um tempo de visitação do Espírito. E pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. E como aquela denominação não aceitava, então eles foram convidados a sair. Eles saíram e começaram a reunir em casa. Porém, tendo experiência com o Espírito Santo, no entanto, não havia alguém orientando, não havia alguém pastoreando. E de repente começou a entrar um engano ali. Uma das pessoas que profetizava era a moça. Ela começou a trazer profecias de casamento, profecias na área de trabalho, profecias conjugal e coisas mais furadas. E a nós, um casal nos procurou, donos de uma fábrica de calçados. E havia uma sandália que eles fabricavam, que trazia um lucro muito grande na temporada, época de verão. Era o que carregava a empresa. E aquela moça trouxe uma palavra profética. Uma palavra patética que eles aceitaram como sendo uma palavra do Espírito de Deus, dizendo que não deveriam fabricar mais aquela sandália, porque não era da vontade do Senhor, não era do agrado de Deus. E eles cumpriram a risca. Nem preciso falar para você o que aconteceu. Tiveram que fechar as portas da empresa, endividada, porque foram atrás de uma palavra que não vinha do Senhor. E essa menina chegou a dizer que eles nem precisavam buscar a orientação da Bíblia, que ela era o canal do Espírito Santo para conduzir todo aquele grupo.
Então são exageros que acabam acontecendo. E eu não tenho dúvida que muitas vezes pode se tornar algo completamente demoníaco. Porque Tiago é claro quando ele diz: a sabedoria que vem do mundo, que não é de Deus, ela é, primeiramente, diz o texto, é algo da alma, né? É algo completamente carnal. O segundo estágio que fala, diz que se torna algo animal, algo que é ligado à alma da pessoa. E chega num terceiro nível, está lá em Tiago isso, passa por um campo completamente diabólico. Foi o que aconteceu naquele grupo. Começou na esfera carnal, na mente dela, profetizando algo que vem do coração, se tornou algo completamente animal, anímico, e o próximo estágio foi esse nível diabólico. E pessoas que foram atrás, que ouviram isso, realmente tiveram grandes problemas. E o texto aqui é claro quando diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás pode se disfarçar em anjo de luz. Aí começa a trazer orientações, como se fosse o Espírito Santo, e são espíritos malignos. 1 João 4,1. Amados, não creiais a todo espírito, mas fazer o quê? Provai. Essa palavra provar é discernir, é avaliar. Se são espíritos que vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E é interessante que quando eu vejo falsos profetas, geralmente, eles não têm cobertura de ninguém. São pessoas que vivem borboleteando pelas igrejas. Ficam um pouco em cada uma. Até que numa igreja começam a resistir, ele sai e vai para outra. O espírito de Jezabel atua de maneira muito forte nesse aspecto. Quando você lê sobre a igreja de Tiatira, né, Apocalipse 2, diz que a mulher Jezabel, que estava na igreja de Tiatira, ela não tinha credencial para ser profeta dentro da igreja, diz que ela se dizia ser profeta. E trazia ensinos totalmente terríveis, profundezas de Satanás dentro daquela igreja. Então as pessoas geralmente são como estrelas errantes. Judas diz que são como estrelas errantes. O que é uma estrela errante? É uma estrela fora de órbita. São pessoas que não se sujeitam a nada, não querem ter cobertura de ninguém, são completamente sozinhas, e elas têm uma habilidade negativa tão demoníaca de ir de lugar em lugar, trazendo profecias, que trazem mais terror sobre as pessoas do que propriamente esperança, mais terror do que edificação, traz mais destruição do que edificação. E nós temos conversado com pessoas que nos procuram espiritualmente destruídas, porque foram atrás de uma profecia que não vinha do Senhor. Veja lá em 1 João 4, ainda verso 2, 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. João escreveu isso há quantas décadas atrás, há quantos séculos, gente? Se naqueles dias ele diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, imagina os dias que nós estamos vivendo. Porque na área de escatologia o pessoal prega muito sobre a vinda do anticristo. Sim, haverá alguém que vai tentar tomar o lugar de Deus, o anticristo levei. Mas temos que entender que o espírito do anticristo já está na terra e atua já há muitos e muitos séculos. E já agia aqui nos dias de João, e ele fala claramente, a respeito do qual tens ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Por isso não creiais a todo espírito, mas provai se vem de Deus ou não. E se você tem uma vida no Espírito, se você é cheio do Espírito Santo, quando vem uma palavra profética dessa,
já vai haver uma codificação no teu espírito. Opa, isso não vem de Deus. Isso não me traz paz. Isso, em vez de me trazer segurança, esperança, me traz terror. Aí sabe o que você tem que fazer? Descartar, deletar isso. É importante avaliar o fruto na vida da pessoa. Porque eu entendo o seguinte: quando você olha para a vida de alguém que está profetizando, que traz profecia, e você começa a analisar os frutos na vida dela, e você vê que não são frutos bons, você já identifica de imediato como é a fonte. De que fonte ela está vindo. Diga ao seu vizinho, você tem que analisar, verificar os frutos na vida da pessoa. Diga a ela, porque são os frutos que vão revelar a você a fonte que está vindo aquela palavra. E nós recebemos diversos irmãos aqui na casa, né? Alguns vieram com pesos violentos de palavras proféticas que foram trazidas. Nós precisamos orar, muitas vezes renunciar até aquilo que veio de maneira demoníaca, de maneira completamente errada, em nossa direção. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, nós tínhamos um músico na igreja, e um dia fomos visitar a família dele. E a mãe se dizia profeta. Ela não era do nosso ministério, da nossa igreja. E ela fez uma profecia para mim. E a profecia dizia o dia da minha morte, quando eu ia morrer. E era pouquinhos dias, dali algumas semanas, menos de um mês. Disse, ó, você vai morrer dia tal. Gente, eu estou vivo aqui. Sabe o que eu tinha que fazer com aquela mulher? Repreender. Disse, não, isso não vem de Deus. Você está falando pelo espírito do diabo. Cala-te, Satanás. Nós temos que ter essa ousadia diante do Senhor. Porque ela profetizou que eu ia morrer em menos de um mês. Nem falei para minha esposa para não assustar ela. Falei para você na época, né? Gente, mas como era a vida daquela mulher, depois de fazer o levantamento, o próprio filho compartilhou a maneira que ela vivia. Meu Deus do céu, uma vida completamente desregrada, sem testemunho nenhum. Diga ao seu vizinho, você tem que verificar a fonte. Quando você lê 1 Coríntios 14, verso 3, diz que a palavra profética, ela vem para gerar três coisas. Ela traz edificação, ela constrói, ela traz consolação. Edificar significa colocar as coisas na disposição correta. Se a palavra do Espírito vem e há coisas que não estão ajustadas na tua vida, essa palavra vai ter o poder de fazer com que você venha realmente ajustar todas as coisas, colocando na disposição correta. Essa palavra, ela vai trazer realmente ânimo para você. Consolação, edificação e exortação. A palavra exortar no original grego significa fortificar, animar. Por isso diz que Paulo e Barnabé, que eram profetas, eles consolaram a igreja com muitas palavras. Se traz ao contrário, você tem que descartar. Dou um exemplo aqui do meu querido amigo, saudoso Miguel Piper, que compartilhou comigo certa vez. Olha, eu tenho uma pessoa na igreja aqui, ele foi para um retiro de uma outra comunidade, de uma outra igreja, um outro ministério, e chegou, alguém profetizou para ele, dizendo que ele tinha que sair do trabalho, e essa pessoa tinha um cargo altíssimo dentro da presidência da antiga Telepar. E chegou e disse para ele, olha, você tem que sair do teu trabalho, tem que deixar tudo e ir para o ministério. Gente, e ele estava para pegar um cargo maior, e ele tomou a postura correta, foi falar com o seu pastor. Disse, olha, veio essa palavra profética assim, assim, assim. Aí o pastor perguntou para ele, me diga uma coisa, essa palavra que trouxe para você, trouxe paz? Não, me trouxe terror. Foi um terror para mim. Descarta, isso não vem de Deus. Diga ao seu vizinho, palavra profética
não traz terror, traz edificação, traz fortalecimento, consolação. Está claro aqui em 1 Coríntios 14, verso 2. Agora você pode perguntar-me, mas apóstolo, a Bíblia diz que eu tenho que julgar as profecias. Como é que eu julgo a profecia? Diga ao seu vizinho, você tem que julgar a profecia, não julgar a pessoa que profetiza. Porque muitas vezes é uma pessoa, muitas vezes neófita. Uma pessoa que está muitas vezes no ministério onde não há ministração, ela não tem entendimento, ela não é instruída, não é ensinada. Então muitas vezes vai colocar os pés pelas mãos e profetizar alguma coisa. Então eu vou julgar aquilo que ela está profetizando, não a pessoa dela. Primeiro fator que você tem que considerar: será que essa profecia está de acordo com os princípios bíblicos? Pessoa que vem e profetiza contra princípios da palavra. Alguém vem e profetiza, olha, não dizime. Invista naquela pessoa que está doente da família e traz como profecia. Quebrou um princípio bíblico. Ah, Deus vai te dar um novo casamento, porque esse teu casamento não veio do Senhor. Você casou lá na macumba. Gente, casamento, não importa o universal, foi no meio muçulmano, foi na macumba, não importa onde, é o cônjuge, aquela mulher, é a mulher da mocidade da pessoa. E quantas vezes pessoas vêm e profetizam, olha, Deus vai te dar um novo casamento, porque aquele não foi no Senhor. Gente, quebra princípio da palavra. Um outro fator para levar você a julgar a palavra profética, tem que estar de acordo com a natureza de Deus. As palavras que vêm da boca de Deus, o caminho de Deus. Aí eu pergunto a você, a natureza de Deus está voltada para trazer medo e terror? Para trazer confusão? Não. Então a palavra profética não pode trazer confusão na tua vida. E quantos irmãos vêm a nós confundidos? Porque ouviram profetas e profetas falsos, que profetizam segundo o seu coração, e ficam esperando, de uma maneira fantasiosa, alguma coisa acontecer, e esse dia nunca chega, e nunca acontece. Por quê? Porque é uma palavra ilegítima. Toda palavra profética tem que colocar em evidência, sabe quem? Jesus. Não quem está profetizando e nem quem está recebendo a profecia. Eu gosto muito de uma palavra que está na Apocalipse 19:10. Diz ali que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diga isso, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10 diz, então, João diz assim, então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Será que essa palavra profética está ligada ao testemunho de Jesus? Que espírito trouxe tal palavra em nossa direção? Uma palavra profética tem que levar alguém a estar mais próxima de Deus. Vai impulsionar a pessoa mais próxima de Jesus. E infelizmente tem algumas profecias que afastam a pessoa. E tem pessoas que deixaram de caminhar com o Senhor, estão desviadas hoje, porque foram atrás de uma profecia. Diga ao seu vizinho, você sabia que o trabalho daquele que profetiza é levar as pessoas para perto de Deus e exaltar a Deus? Se distancia a pessoa de Deus. Claro que essa palavra não está vindo da parte do Senhor.
Romanos 8,16 diz que há um testemunho no nosso espírito. Tem que ter um testemunho no nosso espírito quando nós ouvimos uma proclamação profética em nossa direção. Diz lá, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Gente, se uma palavra vem do Espírito de Deus, uma palavra profética em nossa direção, ainda que a minha mente não entenda isso, há uma testificação no nosso espírito. Por exemplo, a primeira vez que fomos ao Japão, 2008, para mim, na minha mente, era a única vez a gente iria pegar ali e voltaria para o Brasil e nunca mais voltaria. E naqueles dias estava muito envolvido com um trabalho completamente itinerante. Cada semana numa cidade diferente aqui do Brasil, pregando numa igreja diferente. Eu já nem arrumava as malas direito, já deixava reservado em casa a mala pronta, porque no final de semana seguinte já ia para outra cidade. A mesma hora que estava lá em Manaus, no dia seguinte estava lá no Rio Grande do Sul. Outro dia, outra semana no Rio de Janeiro ou fora do Brasil. Aí o apóstolo, o profeta Rony Chaves veio e trouxe uma palavra. Lá no Japão, fomos encontrar lá, numa cidadezinha bem pertinho de Omihatman. E essa palavra dele, ele falou que iríamos plantar igrejas. Disse, mas Senhor, plantar igreja, eu já plantei isso no passado. A gente trabalhou muito, ajudando lá a plantar a igreja em Nova Friburgo, no Rio, Joinville, Marília, lá em São Paulo, Paranaguá, em Fernando de la Moura, no Paraguai. Meu negócio agora é ministério itinerante, não é mais plantar igreja. Mas eu guardei no meu coração, ainda que na minha mente não entendia, achava impossível mentalmente, mas havia uma testificação no Espírito. E eu fiz com Maria, eu vou guardar essa palavra. Isso aqui é o resultado. No aniversário do ano retrasado, disse, olha, começamos a Yarne por obediência à palavra do Senhor. Eu não queria, não tinha desejo, não tinha nem motivação para isso. Estava muito bem viajando, fazendo trabalho itinerante, gente. Mas uma palavra que veio da parte do Senhor. Então isso é muito importante. A testificação no Espírito. Diga isso para as palavras proféticas. Tem que haver uma testificação no meu espírito. E se alguém traz uma palavra profética a você, se você não sente paz naquilo, acha que não está vindo o Senhor, procura a tua liderança. Né? Tem pessoas que nos procuram aqui. Vai lá, fala com o líder de célula. Né? Traz o ministério profético da casa que vai ajudar a discernir. Isso é muito importante, porque um líder na igreja ele pode ajudar a interpretar essas coisas, para que a pessoa não venha entrar em um barco furado, como esse irmão lá fez, foi procurar o seu pastor, porque se seguisse aquela profecia, já no dia seguinte, na semana seguinte, ia pedir demissão lá da Telepar e faria algo que não vinha da parte do Senhor. Diga ao seu vizinho, isso é perigoso. E olha, e tome cuidado, porque vem pessoas que vão profetizar algo bom, que vem ali para fazer massagear o teu ego. Eu nunca esqueço, na capital do Acre, estava pregando na igreja, diversas igrejas juntas, e o dirigente da igreja chegou e trouxe uma profecia almática. Você vai ter programas em rede, não falou rede, é redes de televisão, algumas emissoras de rádio. O Espírito Santo nunca falou isso comigo. Eu simplesmente ouvi e deletei, descartei. Era algo bom, aparentemente bom, mas não testificou no meu espírito, gente. Diga ao seu vizinho, você tem o Espírito Santo. E tem que haver uma testificação. Se a palavra vem do Senhor, vai testificar em teu espírito.
Outra vez foi no seminário de curso de finanças, lá em São Paulo, no ministério da doutora Neuza. Terminei de ministrar e chegou um rapaz, um policial. Tem uma palavra profética para você. Deus falou comigo que vai dar você uma casa muito grande. E eu vejo você dentro de uma casa grande. Meus 2 filhos tinham casado, saíram de casa. Eu sentia num casarão, e eu a você chegamos a cogitar até ir para um lugar menor, um apartamento, alguma coisa, porque para nós 2 ficou grande. Agora veio as netas, vão lá, invadem a casa, tomam conta de tudo, né? Mas ele chegou e profetizou isso, gente. Eu tive que olhar para dizer, olha, irmão, está vendo um engano aí. Porque eu já moro numa casa muito grande, a gente está pensando em ir para uma casa menor, sabe? Meus filhos casaram, só está eu e minha esposa lá. Temos pensado ultimamente em vender e ir para um lugar menor. Puxa, ele não tinha de colocar o rosto. Não testificou, eu tive que descartar, falar para ele, não, isso não vem da parte do Senhor. Tem pessoas que recebem a profecia assim, muitas vezes, ele vai correr procurar outro profeta para ter confirmação. Não é isso? Quem já fez isso aí? Diga ao seu vizinho, você não pode buscar confirmação. Você tem que esperar confirmação. Citar uma outra experiência do nosso saudoso amigo Piper. Nós fomos lá numa celebração, todas as igrejas, e minha esposa teve uma visão. Nem era esse salão que estão hoje, era um antigo, ou estavam começando a construir ali. A minha esposa teve uma visão, um rio caudaloso entrando dentro da igreja. Ela foi e falou para o pastor. Ele ficou maravilhado, disse, não, vou até escrever isso e a data, porque isso veio com confirmação. Tanto tempo atrás, passou um profeta aqui, teve a mesma revelação, a mesma visão, então vem do Senhor. Testificou. Agora, ele não saiu correndo buscando confirmação, ele esperou confirmação, e na hora certa veio. É assim que as coisas funcionam, gente, no dentro de uma visão carismática, dentro de uma igreja que move aí nos dons. Fale uma vez mais, seu vizinho, diga a ele, você não pode buscar confirmação de profecia, você tem que esperar confirmação. Uma coisa totalmente diferente uma da outra. E alguns ainda vão e contam para um outro profeta o que outro profeta tinha profetizado, já manipulando, induzindo ele a profetizar a mesma coisa. Ele diz, está confirmado, o testemunho de Deus é verdadeiro. Gente, contou toda a história para o outro. As coisas não acontecem assim. Nem sei se vai dar para terminar hoje, nem comecei a ver os 9 obstáculos ainda, gente. Estou pavimentando uma base para poder ensinar sobre os obstáculos. Mas nós vamos aí para frente dar continuidade. Quais são os impedimentos possíveis que poderão surgir, impedindo o cumprimento da palavra profética, de uma profecia na tua direção? Claro, sabendo que a fonte é de Deus. Vamos tratar somente de palavras legítimas, autênticas, proféticas e não patéticas, que vieram do Senhor. Há 9 fatores que podem impedir o cumprimento dessa palavra. Diga ao seu vizinho, aperta os cintos aí. E vamos lá. Anote aí, número 1. Um mau entendimento do que se trata a profecia. Porque Deus pode usar um profeta, uma palavra profética na direção de alguém. Ele está vivendo uma certa situação, né?
E a pessoa vem, profetiza algo completamente diferente, mas ele aplica aquela palavra na situação que ele está vivendo. Eu nunca esqueço algo que passou com o pastor. Chegou a ovelha dele, mas estava muito alegre e muito feliz. Puxa, por que tanta alegria? Porque eu recebi uma palavra profética. O Senhor aprovando o meu divórcio com a minha esposa. Por isso estou tão feliz, tão alegre. Ele falou assim, não, mas isso não condiz com a palavra de Deus. Quem profetizou isso? Foi o profeta, o apóstolo Bill Hybels. Ele é um homem muito reconhecido nos Estados Unidos, um profeta realmente balizado. E o pastor conhecia o ministério dele. Disse, eu tenho gravado essa profecia. Traz para mim, eu quero ouvir. E o irmão trouxe a palavra profética, o pastor foi ouvir. E a palavra profética veio numa outra direção, mas ele estava vivenciando um problema conjugal, pegou aquela palavra e jogou para a situação que ele estava vivendo. A palavra profética diz o seguinte, assim diz o Senhor, eis que nesses dias livrarei a tua vida do peso que você tem carregado por anos. Diz, é minha esposa. E ficou feliz, vou casar com outra. Gente, então a pessoa está vivendo uma situação. Vem uma palavra, ele pega essa palavra e transporta para a situação que ele está vivendo. É uma má interpretação, é um mau entendimento. É claro que essa palavra nunca vai se cumprir na vida dessa pessoa. E muitas vezes uma palavra não se cumpriu, porque veio em determinada direção e a pessoa entendeu que era para outra direção, talvez um problema que estava vivendo e aplicou naquela direção errada, naquela direção completamente equivocada. Segundo lugar, palavra profética, em segundo lugar, ela pode não estar se cumprindo na vida da pessoa por causa de um tempo incorreto. Não é o tempo do cumprimento dela. Diga ao seu vizinho, há um tempo para o cumprimento da palavra de Deus. Eu analiso a nossa vida, gente, como se fosse um livro. Até uso o termo, a minha vida é um livro aberto. Diga ao seu vizinho, a tua vida tem que ser um livro aberto. Só que um livro é formado pelo quê? Capítulos. Diga ao seu vizinho, a tua vida é formada por capítulos. Quem sabe vem um profeta para você, profetiza algo, fala algo da tua vida lá no capítulo 5, lá no passado que aconteceu. E você está vivendo hoje o capítulo 12 da tua vida, e ele profetiza algo que vai acontecer lá na frente no capítulo 25. E você quer que se cumpra na semana seguinte. Pessoas que recebem uma palavra, Deus vai dar a você um ministério poderoso na Ásia. Ele vai, na semana seguinte, vende o carro, vende a casa, levanta dinheiro, vou comprar uma passagem para o Japão, vou fazer meu visto, porque Deus vai me usar no Japão, vai começar pelo Japão. Ele quer que se cumpra na semana seguinte. E muitas vezes, amados, há um tempo. Eu sempre digo que hoje nós colhemos o fruto de palavras proféticas que vieram há muitos anos atrás, de 82. O tempo que eu vivi no Paraguai, todas as segundas-feiras, nós saímos de Assunção e até uma cidade chamada Límpio. Um grupo de pastores. E um americano que já partiu para o Senhor, um profeta, um apóstolo do Senhor, um homem chamado Jack Schizler. Esse homem me abençoou muito. Ele trouxe palavra profética que foi se cumprir muitos anos depois.
estava ligado ao ministério. Eu era aquele que carregava, eu era um Timóteo carregando a pasta de um Paulo. Até o pastor chamava, esse é o meu Timóteo. Esse profeta do Senhor, o pastor Jacques, disse, olha, hoje você dá a beber água a pessoas de um poço emprestado, um poço que não é teu. Mas o Espírito Santo fala a você, chegarão dias que você vai abrir um poço e vai dar de beber às pessoas a água do teu poço. Mas isso demorou muitos anos, gente. Muitos anos. Eu não saí correndo querendo que a palavra se cumprisse no dia seguinte. Eu honrei o meu líder ali por muitos anos, só houve um rompimento quando o Espírito Santo assinalou dizendo que sim. Na década de 90, comecinho da década de 90, um grande profeta dos Estados Unidos chamado Ernest Gentile veio com a equipe no Brasil para ministrar. A equipe dele ministraram, puseram as mãos sobre mim, falaram coisas que vieram se cumprir muito tempo depois. Eu nunca esqueço como se fosse no dia de hoje. Eu estava em Brasília, numa reunião. E um pastor, que teve muita influência no Brasil, agora ultimamente está meio fora de cena, mas o pastor Joás Garcia, alguém que movia tremendamente na hora profética, dentes de ouro, esse tipo de coisa. Ele chegou e trouxe uma palavra profética para mim e disse, olha, eu vejo você viajando para muitos lugares e falando para muita gente. E naqueles dias era impossível. Mas se concretizou exatamente como ele declarou. Só que levou um tempo. Diga ao seu vizinho, a palavra profética, ela tem que entrar para um tempo de maturação. Talvez não estava preparado para isso. Na época, Davi era um adolescente. E recebe uma palavra profética através de Samuel, lá na casa do seu pai, Jessé. Derramaram óleo sobre a cabeça dele e a palavra profética veio de maneira clara. Ele se assentaria para governar sobre Sião. Seria o apacentador de uma nação. Só que como adolescente, ele não estava preparado ainda. Ele teve que aprender a ser um guerreiro. Ele teve que servir a Saul, como servo de Saul, como escudeiro de Saul. Ele precisou morar lá em Adulão, ser tratado dentro da caverna. E depois de algum tempo, com a morte de Saul, começa a se cumprir a palavra profética na vida dele. Ele vai governar sobre Hebrom. Hebrom era a 10ª parte de toda a promessa de Deus. Somente depois de 30 anos, passaram-se 30 anos, ele foi então assumir o cumprimento da palavra profética que veio. E eu vejo que na igreja hoje, amados, as pessoas querem tudo instantâneo. Estamos na era da comida instantânea, café instantâneo. Está lá no micro-ondas, coloca ali rapidinho, já compra a comida pronta. Eu particularmente não gosto desse tipo de comida. Eu gosto de comida feita ali com tempo, e de preferência no fogão de lenha. Pena que não temos em casa. Mas olha, coloca lá no micro-ondas, puxa, vem um gosto de comida magnética, um negócio de papel alumínio, uma coisa assim, gente. Não faz o meu gênero. Mas as pessoas querem coisa instantânea, querem resposta de oração instantânea. Digita no computador, é como fosse lá para a memória ROM, e já vem a resposta de imediato. E as pessoas querem isso também com as profecias. Recebe a profecia hoje, quer o cumprimento já em seguida. Gente, alguns irmãos estavam conosco num congresso que teve lá no Amar, no Ministério da Doutora Neuza. E chegou um profeta, o profeta Amaro, o Senhor levou ele para a glória.
Ele tinha um jeito muito peculiar de profetizar. Profetizou para mim e para minha esposa. E foi certeira. Para minha esposa disse: você é uma mulher enjoada. Eu tenho uma visão com você. Você é o tipo de mulher que pega na mesa, bota uma toalha, se tem uma ruguinha, você fica esticando para todo lado para que não fique nem uma ruga. Você acertou, só assim. E continuou assim. Porque isso é uma marca de excelência. Você é uma pessoa excelente no reino, as coisas que você faz é com excelência. E falou: no reino você não vai estar sozinho. Como Jesus tinha um Pedro e um João com ele, você vai levantar uma Pedra e uma Joana. Presta do teu lado. Ela falou esse dia para mim: olha, a Pedra já tem, e a Joana os que está chegando por aí. Gente, algo maravilhoso. E a gente estava com pouquinho, começando a igreja, pouquinhas famílias. Era o iniciozinho. Estava lá na garagem ainda, né? Uma meia dúzia de ovelhas pintadas, pingadas, né? Bem pouquinho. Aí ele veio, profetizou: olha, vocês vão para um salão bem grande. E é um supermercado aí, abandonado. Vocês vão ter que restaurar, mas é muito grande, tem um estacionamento muito grande. Os irmãos ficaram empolgados. E de quando em quando falo sobre isso. Mas eu entendo que talvez isso seja lá no capítulo 26 da história da igreja. Nós estamos no capítulo 12. Ainda tem uma caminhada. Davi, antes de matar um gigante, ele matou um urso e matou um leão. O Senhor nos trouxe para cá. E eu ainda sinto que não vamos para um local desse. Ainda vai ter um tempo. Vamos para um outro lugar, lá na frente iremos. Porque a palavra, quando vem do Espírito, ela não cai por terra. Esse profeta, ele partiu para a glória, mas ele tinha uma forma muito peculiar de profetizagem. Ele vinha na lata e falava esse tipo de coisa. Nós temos que avaliar, sim, as profecias que vêm em nossa direção. Isso é algo tremendo. Um homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor. O Senhor recolheu nos tempos da pandemia. Não foi por causa de Covid, mas uma cirurgia que não foi muito bem feita. O profeta Don Link, lá do Glória de Sião, trabalhando com o Chuck Pierce. Eu nunca esqueço, ele estava lá no Congresso do Amar, ministrando, e naquele ano eu trouxe 2 palavras proféticas para mim, e que veio direta. Ele estava pegando a plataforma, de repente ele desce, vai na minha direção, eu estava sentado, coloca a mão em mim e diz: olha, você é um chofar, você foi levantado com uma trombeta para proclamar a palavra. Por isso, amados, onde a gente vai, Deus dá uma palavra para ministrar, para edificar. Eu não me preocupo quanto a isso, porque tem uma promessa de Deus para a minha vida, que Ele colocaria uma palavra viva nos meus lábios, então eu fico tranquilo. Para mim não importa o tipo de segmento que estamos, vamos muito em igrejas tradicionais para ministrar. Quando entramos profundamente em ministério de libertação, amados, não há nada que precisa ser feito. É o Senhor que faz a obra. É simplesmente pegar, liberar a oração e demônios vão se manifestando. E aqueles que caminham debaixo desse manto apostólico, estão ligados ao nosso ministério, eles fluem na mesma autoridade. Por isso algumas pessoas, quando têm o Silce, chegam no final querendo a oração, dizem: não, procura qualquer um da liderança, todos eles são capacitados para ministrar da mesma maneira. Agora, será que a gente faz algum esforço para isso? A pessoa começa a gritar com influência de demônio. Eu não vou lá, não fico atiçando a pessoa para ela gritar, não. Da plataforma, a gente dá uma palavra de ordem. E demônio se manifesta, sem precisar fazer nada. Pastor Raimundo Nonato, lá de Imperatriz, 15 anos a fio. Todo mês de janeiro. A Lusa conhece a igreja lá, né? É um dos maiores seminários que nós temos.
Ela era de lá. Todo ano, 15 anos, uma semana no mês de janeiro. Eles têm alguns dos nossos materiais. O pastor fala, olha, a nossa liderança poderia muito bem pegar os materiais dele e dar os estudos aqui. Os assuntos que ele ministra, poderíamos ministrar. Mas quando ele vem é diferente. Há uma autoridade, há uma unção, as coisas acontecem. Se a gente pegasse aqui, ia ser simplesmente um ensino, não ia acontecer nada. Por isso eles cobram sempre a presença da gente lá para ir ministrar durante uma semana. Mas eu creio na palavra que Deus deu por alguns profetas, que sempre teriam a palavra viva. E eu vejo que eu não preciso fazer nada. É o Senhor que faz as obras. Diga ao seu vizinho, se você tem uma palavra profética do Senhor, em certa direção, fique tranquilo. É o Senhor que faz as obras. Não depende de você. E isso é maravilhoso. Davi teve que aprender muita coisa. Ele teve que apacentar um pequeno rebanho em Zíclag, uma cidade que tentaram até apedrejar ele. Como ele poderia apacentar uma grande nação se não aprendesse como apacentar um grupo pequenininho, uma cidade pequena? Tudo tem um tempo. E isso é muito importante. Diga ao seu vizinho, você tem que entender o tempo de Deus. Então, amado, se você tem uma palavra de Deus em tua direção hoje, não desanime, não desespere. Fique na esperança, no tempo do Senhor. Isso é maravilhoso. E quando Deus fala, diz ao seu vizinho, quando Deus fala, está falado. 2 anos de pandemia, gente. Até hoje, nós temos notícias de igrejas que fecharam as portas. Ministério que deixaram de existir. Foram muitas notícias que nós recebemos de pastores fechando a igreja. Alguns não tinham nem alimento para dar para os filhos. Nos ligaram, mandamos oferta, compramos gás. Agora, você pode perguntar, se a provisão da tua casa vem dos livros, alguns materiais que você vende, dos seminários, as ofertas que dão onde você pega. Foi 2 anos de restrição, gente, que não tinha quase nada. Como é que você viveu, então? Nesse mesmo congresso, Dom Link teve uma visão e uma palavra profética. Eu estava saindo num corredor, eu abri uma porta para entrar na sala dos preleitores para tomar um café. Ele abriu por dentro, estava saindo. Quando me encarou, levou um susto. Disse, olha, levei um susto, estou até impactado. Vi você com as 2 mãos abertas. E as 2 mãos tuas estavam carregadas de moedas de ouro. No teu ministério nunca vai faltar provisão. Gente, e nunca faltou. Passamos 2 anos de pandemia. Aleluia. Senhor, cuidando da minha família. Nunca o Senhor nos desamparou. Passamos sim 3 anos e pouco de deserto para aprender muitas coisas com o Senhor. Mas aprendendo os princípios, o Senhor nunca permitiu que viesse faltar alguma coisa. Passamos toda a pandemia, tendo até condições de ajudar outros líderes, outros pastores, com oferta, com alimento, esse tipo de coisa. Diga ao seu vizinho, creia nos profetas de Deus e prosperareis. Diga a ele, mas nos profetas de Deus, não aqueles que profetizam segundo o seu coração, profetizam por outro espírito aí que não é o do Senhor. Está caindo no teu espírito essa palavra? Terceiro obstáculo. Pode marcar aí. Falta de fé. Falta de fé nada mais é que incredulidade.
Note, quando você lê Hebreus capítulo 3, fala de maneira clara que o povo de Israel, ele foi tirado do Egito de maneira milagrosa, com milagres, com sinais, com maravilhas. E a intenção de Deus qual era? Será que era para levar eles para o deserto? Não, para a terra prometida, para eles pisar e possuir essa terra. No entanto, chegaram até a fronteira, viram gigantes e começaram a declarar: não poderemos possuir, não entraremos, não pisaremos. Viram ali cidades, os muros grandes, e concluíram que não podiam, que era impossível a eles conquistar aquela terra e vencer os inimigos. E o que aconteceu? Diz a palavra: provocar o Senhor com a sua incredulidade e outras coisas mais também. E Deus declarou então que eles não entrariam. Todos aqueles que agiram dessa maneira não entrariam. Somente duas pessoas, Josué e Calebe, porque eles caíram. Aleluia. E os demais morreram no deserto. Paguei quantas vezes aqui que Calebe tinha outro espírito. Era ele, não eles. Diga ao seu vizinho: você não pode estar entre eles, você tem que ser ele. Dois fizeram a diferença. Josué e Calebe. Somente a próxima geração pisou e entrou na terra por causa da questão da incredulidade. O cumprimento da profecia não foi completo, não completou-se, foi cancelado. Foi transferido o cumprimento só para outra geração. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, verso 15 e o 19. Enquanto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. E vimos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Agora eu pergunto a você: existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Deus tem um poder criativo, gente. A Bíblia diz que é aquele que chama as coisas que não são, aquelas coisas que não existem, como se já existissem. O Deus que você serve, o Deus que age em você, é o Deus que você crê. E eu pergunto: qual é o tamanho do Deus que você crê? Se você crê que Ele é poderoso somente para perdoar pecados, é isso que você terá. Agora, se você crê que além de perdoar pecados, Ele pode curar o teu corpo, você vai experimentar cura. Se você crê que Ele é um Deus poderoso, pode romper com as portas geracionais que os seus antepassados abriram e colocar diante de você uma outra porta geracional, a porta da bênção, e você cruzar esse limite, cruzar essa linha, é nisso que você vai entrar. É isso que você vai vivenciar. Diga uma vez mais: o Deus que eu tenho sobre mim é o Deus que eu creio. A palavra do Senhor diz que você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé trabalha em cima de duas coisas, gente: certeza e convicção. Se você caminha por fé, essas duas coisas têm que permear a tua vida: certeza e convicção. E se Deus libera uma palavra profética na tua direção, e você tem fé nessa palavra, essas duas coisas acompanharão todos os dias aí da tua vida: certeza e convicção. Diga isso: certeza e convicção.
Ainda que você hoje não veja as evidências naturais, no entanto, você crê nessa palavra. Quantos anos levou para Abraão ter o cumprimento da palavra de promessa que ele recebeu? O Senhor fala com ele que ele teria um herdeiro. Não era Eliezer o Damasceno, mas dos seus lombos seria tirado descendência. Sua mulher era estéril, envelhecida, ele velhinho já, mas Deus falou que ia suscitar descendência. Pergunta ao seu vizinho, quantos anos levou para que essa palavra se cumprisse? Responda para ele agora, perguntou, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia aí. Irmão Hamilton, que estuda bastante a Bíblia. – 25 anos, porque essa palavra ela recebeu, gente, quando tinha 75 anos. Foi 25 anos. E ele ainda deu uma vaciladinha, porque se envolveu lá com Agar e veio Ismael, que se tornou um inimigo. Mas ele aprendeu a lição. 25 anos. Então isso é muito importante, exercitar fé na direção da palavra que você recebeu. Ainda que você não veja o cumprimento dessa palavra hoje. Ainda que as evidências sejam totalmente ao contrário. Quarto lugar. Eu acho que vamos parar nesse quarto aqui. E continuar um outro dia. Amém? Quantos querem que pare? Pode ser sincero, gente. Levanta a mãozinha aí. Quantos querem que continue? Ganhou. Não. Mas no reino, quem vence não é maioria, é minoria. Então vai ficar para outra. Nós vamos parar na quarta aqui, gente. Quarto fator que impede o cumprimento de uma palavra profética é a presença de pecado. Quando nós recebemos uma palavra profética, nós temos que estar alinhados com Deus, gente, para que essa palavra se cumpra. Não se cumpriu aqui com o povo de Israel, gente. Porque Israel está mergulhado no pecado. 3 pecados eram fortes ali, no meio do povo de Israel. Rebelião, diga comigo, rebelião, murmuração e idolatria. Você vê isso aí, é só ler. Os 4 livros lá do Pentateuco, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números. Quanta narrativa ali, falando de rebeldia o tempo todo, rebelião, murmuração, idolatria. Isso impediu realmente eles de experimentar o cumprimento da palavra. Veja lá em Hebreus, capítulo 3, verso 17. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Diga aí, seu pecado na vida de alguém pode impedir o cumprimento da palavra profética. Há uma palavra aqui que me assusta, lá em Êxodo capítulo 4. Até um irmão da liderança um dia me procurou, perguntando, puxa, mas que palavra pesada isso, por que isso? Essa narrativa está em Êxodo 4, 1 a 17, quando Deus dá promessas a Moisés, chama ele, tem uma visão do Senhor numa sarça, tem um comissionamento, vem promessas maravilhosas na direção de Moisés, e nesse mesmo capítulo, versos 22 e 24, Deus fala com Moisés, antes mesmo de chegar diante de Faraó, e o Senhor disse que ia matar Moisés, que ele morreria diante do Senhor. E as promessas que veio, veja o que diz a palavra aí, 22 e 24.
Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Isso é a palavra que ele ia levar a Faraó. Agora veja aqui: ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Quis matar quem? Ele não tinha recebido promessas proféticas? Mas ele estava nesse momento cometendo um pecado muito sério que você vai encontrar nesse mesmo capítulo. E sabe qual era o pecado de Moisés? Pergunta ao seu vizinho: por que Deus quis matar Moisés, sendo que ele recebeu palavras de promessa? Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, você pode estudar lá Gênesis 17, uma das condições daquela aliança é que todo filho macho dos hebreus tinha que ser circuncidado no 8º dia. E sabe o que o seu Moisés fez com seu filho? Gerson estava com 30 anos e ele nunca circuncidou o filho. Diga ao seu vizinho: pecado impede o cumprimento das palavras. Pode-se receber a maior palavra profética de Deus, mas se há uma área pecaminosa que não está tratada, vai impedir que essa bênção venha. E agora o Senhor, no mesmo tempo que se manifesta dizendo que ele seria colocado diante de Faraó, que haveria toda uma bênção através dele guiando aquele povo, nesse momento Deus quer eliminar ele, porque achou uma situação de pecado. Agora, sua esposa era muito espiritual. Diga ao seu vizinho: Zípora era muito espiritual. Imediatamente, aquela mulher, diz o texto, pegou uma faca de pedra e foi e circuncidou Gerson, com 30 anos. Veja o que diz o texto aqui. Versos 25 a 27. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançando aos pés de Moisés, disse: com efeito, és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. E ele disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. E disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Se a palavra profética que você recebeu não está se cumprindo, analise como está a sua vida diante de Deus. Será que não há alguma área pecaminosa? Não espere 30 anos para acertar aquilo que você tem que acertar. Moisés esperou 30 anos para praticar o ato de circuncisão. E nem foi ele, a esposa que intercedeu. Foi intermediária entre Gerson e Deus. Senão Moisés teria sido fulminado. Pergunta ao seu vizinho: será que Moisés desobedeceu outras vezes? Desobedeceu mais uma vez. O povo teve sede. Moisés foi, tomou a vara e feriu a rocha. Ela está lá em Êxodo 17, 2 a 7. Feriu a rocha em Horebe. E imediatamente jorrou água da rocha por uma direção do Senhor. Ele obedeceu a voz do Senhor aqui e descedentou a sede de todo o povo. Porém, quando você vai lá em Números 20, de 8 a 13, aí acontece diferente. O que Deus falou para Moisés na segunda ocasião? Falou para ele ferir a rocha?
falai a rocha. Ele irado, murmurando com o povo, o que ele fez? Feriu a rocha com raiva 2 vezes. A atitude é essa que o impediu de entrar na terra. Ele tinha promessa? Tinha profecia sobre a vida dele? Tinha. Entrou, desfrutou dessa profecia? Não. Por quê? Por causa da desobediência. Foi encontrado nele pecado. 2 ocasiões. A não circuncisão do filho, cumprindo lá a aliança de Deus com Abraão. E em segundo lugar, na primeira vez, Deus mandou ele bater, ferir a rocha. Porém, na outra vez não, era para falar a rocha. E ele foi e feriu a rocha como na vez anterior. E ele foi reprovado por Deus. Diga ao seu vizinho, não espere 30 anos. Diga a ele, analise a tua vida hoje como ela está. Nós vimos aqui 4 impedimentos para o cumprimento da palavra profética. E com isso eu termino. Reticências. E começaremos daqui a alguns domingos, novamente de onde paramos. Porque tem, na palavra de Deus, mais 5 impedimentos. Se nós só falar aqui, vamos ter que fazer uma vigília. Não é escola profética, eu pensei, é um assunto que vamos ministrar na escola profética. Mas eu senti a urgência de ministrar na casa, porque é muito importante. Algumas pessoas chegam e dizem, olha, a palavra profética não se cumpre. Agora, por quê? Quem sabe era uma palavra ilegítima, uma palavra patética, ou se ela é uma palavra que veio do Espírito de Deus, a pessoa não está tendo as condições favoráveis da parte do Senhor. E hoje eu quero orar com vocês aqui, tem um tempo de oração, onde em nome de Jesus você vai renunciar tudo aquilo que veio para contaminar o teu espírito, a tua alma. Declarações que foram liberadas sobre você que não veio da parte do Senhor. Amados, tem pessoas na igreja que muitas vezes eles são papa-bênção. Sabe o que é papa-bênção? Quer ouvir todo mundo. Não pode vir alguém pregando, bota a mão na minha cabeça, me transfere unção. Nem conhece a pessoa. E a pessoa está vivendo em pecado. Coloca a mão sobre a pessoa e transfere a ela. Essa questão de transferência espiritual é algo muito sério, gente. Você sabia que há 2 formas pelas quais as coisas são transferidas? Diga comigo, a unção. Ela é transferida de 2 formas, viu, Amandinha? Existem 2 maneiras de transferir a unção. A primeira é por imposição de mãos. Agora, se a pessoa que impõe as mãos, ela não está ajustada com Deus, ela vai transmitir, vai transferir tudo aquilo que está nela para outra pessoa. A isso nós chamamos de impartição. Aquilo que está nela parte na direção do outro. E quem sabe quantas vezes mãos vazias, que não tinham nada do Espírito, de pessoas que não estavam alinhadas com Deus, e foi colocado sobre a tua cabeça, declarando coisas que não vinham do Senhor. E você ficou preso a isso? Não se cumpriu até hoje. Ou quem sabe após uma ministração desse tipo, dependendo de quem veio, começou a acontecer coisas erradas na tua vida, desajustes. Um líder que está arrebentado financeiramente vai orar, bota a mão na cabeça de alguém, de repente aquela pessoa começa a ter sérios problemas na área financeira. A segunda forma pela qual a unção pode ser transferida, a transmissão, ela pode vir por modelagem. Diga isso, número 1, por imposição de mãos. Número 2, por modelagem. Conforme com quem você anda,
com quem você vive, essas pessoas vão moldar você. Se são pessoas de fé, pessoas que têm um caráter balizado diante de Deus, pessoas que dependem de Deus, aqueles que caminham debaixo dele, é assim que viverão, pois estão sendo moldados. É uma modelagem. Porém, se é uma pessoa que vive desajustada, ser um tambiqueiro, uma coisa assim, as pessoas que caminham com ele serão moldadas exatamente dessa maneira, serão tão igual a ele, porque isso é transferido. Por isso o povo ali não entrou na terra, porque debaixo da influência de 10 espias incrédulos, foram modelados a serem incrédulos. Toda a modelagem errada que você recebeu até hoje, nós queremos renunciar nessa noite, em nome de Jesus. Todas as vezes que mãos vazias foi colocada sobre a tua cabeça, transferindo coisas que não vinham da parte do Senhor, que trouxeram mais complicações para a tua vida do que edificação, que sejam desfeitos essas fortalezas nessa noite, em nome de Jesus. Se você esteve debaixo da força de uma profecia negativa, que você sabe que não veio do Senhor, alguém profetizou algo totalmente errado, que não testificou com o teu espírito, levante a tua mão, nós queremos orar por você. Talvez líderes até que moldaram você dentro de comportamentos errados que você vê hoje, que não veio da parte do Senhor, também pode levantar a mão, nós vamos orar com você. É importante que isso seja renunciado hoje, em nome de Jesus, para a glória do nome de Deus. Você vai orar comigo, todos façam oração, ainda que você não passou por essa situação, repita a oração, porque você vai interceder por aqueles que estão com a mão levantada aí. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me coloco diante de Ti, e eu caio no Teu poder, eu caio na Tua palavra, que não tem nenhuma contaminação, a Tua palavra que é pura, a qual eternamente está guardada nos céus. Por isso eu renuncio hoje tudo aquilo que não veio de Ti, Pai. Quando mãos vazias de pessoas desqualificadas estiveram sobre a minha cabeça, impartindo algo impuro que não vinha da parte do Senhor, eu renuncio hoje tudo aquilo que veio a mim através de modelagem, pessoas que procuraram moldar a minha vida e o meu ministério com comportamentos desajustados, não alinhados com a Tua palavra, não alinhados com a Tua vontade. Eu peço perdão a Ti hoje e renuncio em nome de Jesus, e que permaneça em mim somente aquilo que veio por inspiração divina, somente aquilo que veio do Senhor. Pai da glória, purifica hoje os meus dons, os dons que vieram do Teu Espírito, sejam purificados através do sangue do Cordeiro, e que Teu nome seja exaltado na minha vida. Eu quero caminhar, quero exercitar aquilo que eu recebi de Ti, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja honrado. É a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Hoje é noite de celebração de ceia, e juntos aqui em unidade nós podemos, em nome de Jesus, celebrar a nossa comunhão e a unidade que temos no corpo de Cristo. Todos já têm os elementos aí? Os pais devem estar com os filhinhos, ministrando a eles agora, aleluia, o fruto da vida, e ministrando o pão, em nome de Jesus. A palavra do Senhor declara em Coríntios: porventura o pão que partimos não é a representação do corpo de Cristo? E o cálice que abençoamos, porventura,
não é a comunhão no sangue de Cristo. Nós, sendo muitos, participamos de um único pão. Temos uma aliança uns com os outros, através do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. E todas as vezes que nós tomamos esse pão, tomamos esse cálice, nós estamos recordando isso. E de maneira pública estamos confessando, sim, que nós reconhecemos a unidade que Jesus realizou lá na cruz. Por isso nós abençoamos esse pão, nós abençoamos, Senhor, o cálice com o fruto da vida, recebemos alimentos, esses alimentos consagrando a Ti agora, para esse tempo de ministração, esse tempo de ministério. E queremos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Todos vamos participar do pão, em nome de Jesus. Corpo de Cristo que foi partido em nossa direção, impartindo vida, a vida ressurreta, precioso sacrifício do Senhor. Do mesmo modo, naquela noite em que ia ser traído, Ele tomou o cálice e declarou que aquele era o cálice da nova e eterna aliança, que seria celebrado em favor de todos os homens. E nós celebramos, sim, essa nova aliança hoje, participando do cálice. Fomos resgatados, não com sangue de bodes, nem de carneiros, mas do Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Vamos tomar do cálice em nome de Jesus.